Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você está aqui hoje? Já parou para pensar nisso? Por que você está aqui hoje? Por que você sai todos os domingos pela manhã para poder participar de uma reunião como essa? Alguns moram mais próximos, outros moram mais longe. Alguns moram a 2 minutos aqui do prédio da igreja, outros moram a 1 hora aqui do prédio da igreja. Sabe, não precisa responder para mim. Mas responda com um coração sincero aí para o Senhor. Por que você está aqui hoje? Eu sei que tem pessoas que vêm para um lugar como esse porque gostam da comunhão. Gostam de se relacionar, gostam de estar com os irmãos. Tem pessoas que vêm para uma reunião como essa porque desejam receber mais da palavra do Senhor, desejam aprender mais da palavra de Deus. Tem gente que vem para uma reunião como essa porque gosta de louvar e de adorar ao Senhor, gosta de ser ministrado e de ministrar através dos louvores. Tem pessoas que vêm para uma reunião como essa porque ainda tem um pensamento muito religioso. E na cabeça dessa pessoa, ela precisa estar aqui uma vez por semana para cumprir uma obrigação religiosa, porque senão Deus ele vai ficar zangado e então a minha semana não vai ser abençoada. Sabe, nós temos muitos motivos para nós estarmos aqui. Mas a verdade, irmãos, é que normalmente nós viemos aqui para receber algo da parte do Senhor. Receber uma palavra da parte de Deus, receber um renovo, talvez receber uma cura, um milagre, e isso é algo que está certo, não está errado não. Deus ele se agrada em dar boas coisas aos seus filhos, amém? Quantos aqui são filhos amados de Deus? Fala para quem está do seu lado, você é filho amado de Deus. Fala assim, o Senhor ele se agrada em dar boas coisas aos seus filhos. Então normalmente nós estamos numa reunião como essa porque nós queremos receber, e Deus ele também quer dar algo para você. Por isso sempre venha com o coração cheio de expectativas, venha com o coração aberto, sempre esperando coisas maravilhosas da parte de Deus. Só que eu preciso te dizer que tem momentos da nossa vida em que Deus ele nos pede algo. Tem momentos em que o Senhor ele não quer simplesmente dar algo para você, mas tem momentos da nossa vida em que Deus ele pede algo para nós. E a grande questão é, o que Deus tem te pedido nesses dias? O que Deus tem falado com você nesses dias e que você ainda não fez? Na última sexta-feira eu estava indo para a nossa reunião de célula, né? Inclusive se você ainda não participa de uma célula, né? Você está perdendo. Nós temos várias células aqui, com certeza tem uma célula perto da sua casa. E com quase certeza e convicção, a minha célula é a mais perto da sua casa. Brincadeira, irmãos. Se for jovem, perto da Joelma ali, do Renato e do Gabriel, os líderes aí ficam todos, né, alvoroçados aí. Não, pastor, a minha é mais perto. Irmãos, qualquer uma das células aí que você, né, tiver mais próximo, vai ser uma grande bênção do Senhor, com certeza. Amém? Mas na sexta-feira passada eu estava indo para a nossa reunião de célula e eu fiz uma pergunta para minha esposa. Talvez uma pergunta mais séria e mais importante que eu já fiz em toda a minha vida para ela. Sabe aquelas perguntas que vão definir o rumo de um casamento? Foi essa pergunta. Me lembro que eu estava dentro do carro, minha esposa estava do meu lado e eu virei para ela e eu perguntei, amor, você tem dinheiro aí? Irmãos, essa é uma pergunta, quem é mulher sabe, essa é uma pergunta muito séria. Porque na hora minha esposa, ela deu tela azul e ela começou a pensar, peraí, se eu falo que eu não tenho dinheiro, eu vou estar mentindo. Eu sou mulher de Deus, eu não posso mentir. Mas se eu falar para o meu marido que eu tenho dinheiro, ele vai pedir o meu dinheiro e eu vou ficar sem nada. Uma pergunta muito séria, irmãos. Ela parou, pensou alguns minutos ali antes de responder e ela tentou me tirar o porquê.
foi sábia, né? Será? Sabe por que eu tinha perguntado para ela? Porque presta atenção aqui, eu tinha uma nota de 20 e eu estava precisando de uma nota de 10. Se ela tivesse uma nota de 10, eu ia dar a de 20 para ela e só ia pegar uma de 10. Ela ficou com medo de ficar sem dinheiro, mas a verdade, irmãos, é que ela não ia perder, ela ia ganhar no final dessa história. Ela ia ganhar $10 no final dessa conversa. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque com Deus, irmãos, presta atenção, é exatamente a mesma coisa. Sabe, não tem como você perder com Deus. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Se o Senhor, ele te pede alguma coisa, entrega, porque no final das contas, ele quer te abençoar ainda mais. Sabe, a princípio você não consegue entender. A princípio pode até parecer perda, mas quando Deus, ele pede algo para você, entregue, porque ele sempre tem algo ainda melhor para te oferecer de volta. Às vezes a gente não entende, pastor, o que eu vou ganhar com isso daqui? Irmãos, eu não sei, eu não tenho todas as respostas que eu gostaria de ter, mas eu sei de uma coisa, o nosso Deus, ninguém vence ele no dar. Não existe ninguém mais generoso do que o Deus que nós servimos. Ele pode retribuir você nessa vida, mas ele também pode retribuir você por toda a eternidade. Mas no final das contas, ninguém jamais sai perdendo quando entrega algo que Deus pede. Fala para quem está do seu lado, não tem como perder com Deus. Fala assim, até mesmo quando você acha que você perde. Fala assim, no final das contas, você sempre vai ganhar com o Senhor. Agora fala assim, o que Deus tem pedido para você nesses dias? E que você ainda não entregou. Um exemplo disso que eu estou falando aqui para você, está lá em 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 8 diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze-te o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O que está acontecendo aqui nesse texto, irmãos? Se você voltar alguns versículos antes, você vai perceber que Deus havia liberado uma palavra por intermédio do profeta Elias. E essa palavra não era uma palavra muito boa. Ele tinha chegado no rei Acabe, que era o rei de Israel, e tinha falado para ele que não iria chover durante alguns anos. Sabe, tem palavra, tem profecia que a gente ouve e a gente gosta. É ou não é? Tem palavras que nós recebemos que elas vêm para nos motivar, elas vêm ali para nos dar uma nova porção de fé, e vêm para mostrar coisas boas para nós. Só que tem palavras que às vezes nós ouvimos e nós recebemos que não estão alinhadas com o nosso desejo. E aí nós não nos agradamos dessa palavra como deveria. E foi isso que aconteceu com o rei Acabe. Porque imagina, você receber uma palavra que não iria chover durante anos. Ele era o rei de Israel, ele era o rei que estava na parte norte do reino. E ele recebeu a palavra de que não ia chover. E ele não era lá esses grandes homens de Deus.
Se você continuar lendo a história, você vai ver que ele não se agradou da palavra. E ele tentou perseguir Elias por causa dessa palavra. Então o Senhor deu uma direção para ele e falou: olha, você vai sair daqui e você vai, para o ribeiro de Querite, não é Quiriate, Querite. E lá você vai se esconder do rei Acabe, porque era uma área que ficava afastada da jurisdição ali do rei Acabe. E nesse lugar você vai beber da água do ribeiro e você vai ser alimentado por corvos. Então imagina a situação, o Senhor liberou a palavra por intermédio de Elias, o Senhor deu uma direção para ele sair daquele lugar, ir para o ribeiro de Querite, e lá ele seria alimentado pelos corvos, iria beber da água do ribeiro. Elias, ele obedeceu a direção do Senhor. Só que depois de algum tempo, a Bíblia diz que a água do ribeiro secou, e Deus liberou uma outra palavra para Elias, e falou que agora você vai sair daqui, e você vai para a cidade de Sarepta, porque lá você vai ser alimentado por uma viúva. E é nessa hora, irmãos, que a história ela começa a ficar interessante, porque aquela viúva não era uma viúva rica. Aquela viúva, naturalmente falando, ela não tinha condições alguma de sustentar nem ela mesma, quanto mais um profeta. Inclusive no versículo 12, ela vira para Elias, ela fala: olha, eu não tenho absolutamente nada, aqui eu não tenho nada cozido. A única coisa que eu tenho aqui é um punhado de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo aqui, pequeno, para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois disso nós iremos morrer de fome. Ela não tinha nada, ela não tinha condições. Aquilo que estava nas mãos dela era algo muito pouco. A situação era terrível. Só que mesmo assim, qual foi a direção que o Senhor deu para ela? Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa farinha que você tem, você vai pegar esse azeite que você tem e você vai fazer um bolo para o profeta. Primeiro o profeta vai comer, depois você vai fazer um bolo para você e para os seus filhos. Mesmo no meio daquela situação, o Senhor pediu algo para aquela mulher. O profeta pediu algo para aquela mulher. E se você lê o texto até aqui, você pode chegar a uma conclusão errada, porque você pode pensar que Elias, ele era um aproveitador. Você pode pensar que Elias era alguém egoísta, que ele não pensava no bem-estar das pessoas. Porque imagina só, ele estava diante de uma viúva que tinha um pouco de comida para comer junto com seu filho. E Elias, ele vem e pede justamente aquela comida da mulher. Se você ler até aqui, você pode pensar que Elias, ele era um aproveitador. Mas na verdade, irmãos, toda aquela situação era uma oportunidade que o Senhor estava gerando para abençoar a vida daquela mulher. Deus, ele nunca pede baseado naquilo que você tem, mas naquilo que ele quer fazer na sua vida. Deus estava pedindo $10 para ela, porque o Senhor queria dar 20. Deus, ele nunca pede, irmãos, para você, para diminuir. Mas Deus, ele sempre pede algo para você, para que seja multiplicado na sua vida. Lá no versículo 14, a Bíblia diz que a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela vazia não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então o que aconteceu aqui, irmãos? O Senhor pediu algo para ela. Ela entregou aquilo que Deus havia pedido. E no final das contas, a farinha multiplicou, o azeite multiplicou. E eles tiveram sustento durante muitos dias, até que voltou a chover na terra. Fala para quem está do seu lado, você nunca pede com Deus. Fala mais uma vez, você nunca pede com Deus. Fala assim, tudo que Deus pedir para você, entregue, porque Ele tem algo melhor para a sua vida. Um outro exemplo disso está lá em João capítulo 4, a partir do verso 1, que fala assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia.
e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Isso aqui é interessante nesse versículo, porque a Bíblia diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus, ele estava saindo da Judeia, ele estava indo em direção à Galileia, e a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, não era necessário passar por Samaria. Você sabe, os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, havia uma rixa entre eles, havia uma confusão entre eles. Os samaritanos para os judeus eram judeus que haviam se misturado durante ali o cativeiro, então eles não eram considerados judeus puros, então havia o quê? Um conflito. Era como se fosse Brasil e Argentina. E a gente está aí na época de Copa do Mundo, era como se fosse Brasil e Argentina. Era como se fosse Peru e Chile. Eu fui, alguns anos atrás, ao Peru. Nós fomos com a missão plantar a igreja lá em Lima, na capital do Peru. Depois nós fomos para Cusco. E eu não fazia ideia disso, mas existe uma rixa muito grande, talvez até pior do que Brasil e Argentina. É Peru e Chile. Então eles têm ali uma confusão ali entre eles, né? E se você chamar um peruano de chileno de peruano, você vai arrumar confusão com eles. Então era mais ou menos isso, judeu e samaritano. Eles não se davam bem. Então os judeus, quando eles precisavam passar por uma região, né, pela província de Samaria, eles preferiam dar a volta, eles preferiam andar quilômetros a mais, ao invés de passar por território samaritano. Só que a palavra de Deus diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Para quem não sabe, a hora sexta é por volta de meio-dia. E aquela região onde Jesus estava com a mulher, era uma região deserta. Era uma região onde era muito quente durante o dia. Então, normalmente, as pessoas, elas não tiravam água ao meio-dia. Elas ou tiravam água do poço no começo do dia, antes do sol nascer, quando o sol estivesse nascendo, ou mais no final do dia, quando já estava mais fresco. Mas nunca ao meio-dia, porque o calor era insuportável. E, inclusive, alguns estudiosos dizem, né, que as mulheres, elas aproveitavam aquele tempo, aquele momento em que elas estavam tirando água do poço para poder se socializar, para poder conversar, para poder colocar ali o papo em dia. Então as pessoas, elas iam para aquele lugar tirar água e para ter ali comunhão umas com as outras. Só que a palavra de Deus diz, irmãos, que essa mulher em específico, ela foi ao meio-dia. Por que meio-dia? Essa mulher, ela não era uma mulher qualquer. Se você for olhar o contexto, você vai ver que essa mulher, ela não tinha um bom testemunho por causa do tipo de vida que ela estava vivendo. As pessoas muito provavelmente olhavam para ela e condenavam aquela mulher e apontavam o dedo para ela e falavam para os seus filhos: olha, tá vendo aquela mulher ali? Não siga o exemplo dela. Não seja como aquela mulher. As pessoas, elas não viam aquela mulher samaritana com bons olhos. Por isso ela fazia questão de ir ao meio-dia, para não se encontrar com ninguém, para não ter contato com ninguém, para ninguém chegar até ela e acusá-la de alguma coisa, e julgá-la e condená-la. Então ela fez de propósito: eu vou ao meio-dia, porque eu sei que nesse horário não vai ter ninguém. Então todos os dias ela ia naquele horário. Só que teve um dia que ela foi pega de surpresa. Porque quando ela chegou no poço de Jacó, quem que estava esperando por ela? Diga assim comigo: Jesus. Jesus estava esperando por aquela mulher. E é por isso que a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus poderia ter feito como qualquer outro judeu, poderia ter dado a volta, mas foi necessário passar por Samaria, porque Jesus sabia que naquele lugar tinha uma mulher que precisava ter a vida dela transformada. Jesus sabia que naquela região havia um povo que precisava ouvir a mensagem e que precisava ser alcançado pela graça e pelo amor do Senhor. Por isso era necessário passar por Samaria, por aquele lugar.
Não era uma questão de território, mas era uma questão de quem estava naquele lugar. As pessoas, elas rejeitavam aquela mulher, mas Jesus não rejeitou. As pessoas corriam daquela mulher, mas Jesus, ele correu em direção àquela mulher. Aleluia. Quando você chegou aqui hoje, Jesus estava esperando por você. Glória a Deus. Sabe o Deus que nós servimos? Esses dias eu ouvi algo que eu falei, meu Deus do céu. Sabe, isso é algo que me motiva a pregar cada vez mais, mas esses dias eu li algo, no Facebook. Uma pessoa colocou assim, escrito, Deus não ama o pecador. Eu falei, Jesus da glória. As pessoas, elas têm uma imagem tão errada a respeito do Senhor. Irmãos, Deus, ele odeia o pecado. Presta atenção, que Deus, ele odeia o pecado. Deus abomina o pecado. O pecado é algo que vai contra a natureza de Deus. Mas a Bíblia diz que quando nós ainda éramos pecadores, ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, por amor a nós. A Bíblia diz que ele amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele odeia o pecado, mas eu quero te dizer que Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Não estou falando que você tem que viver de qualquer maneira, não é isso. Mas Deus, ele ama você e nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então as pessoas condenavam aquela mulher. Mas Jesus foi, porque sabia que tinha uma mulher naquele lugar que precisava ser acolhida, que precisava ter a vida transformada. E aqui vem a parte mais importante para nós hoje. Qual que foi a primeira coisa que Jesus falou para aquela mulher? Olha aqui para mim, qual foi a primeira coisa que Jesus falou para aquela mulher? No finalzinho do versículo diz o quê? Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Primeira coisa que Jesus fez foi pedir algo para ela. Esses dias eu vi um vídeo e eu achei bem interessante. Nós precisamos fazer mais evangelismos como esse. E eu vi um vídeo de um rapaz lá no Rio de Janeiro, não sei quantos aqui assistiram. Ele passava pela rua e todo carro estacionado que ele via, ele colocava um coraçãozinho de papel fechado no retrovisor do carro, ali no retrovisor. Então, quando o motorista do carro chegava para sair, ele pegava aquele papelzinho, aquele coração vermelho de papel fechado, ele abria o coração e lá dentro estava escrito assim, já que você abriu esse coração, abra o seu coração para Jesus e entregue a sua vida para ele. E vem fazer uma visita. Aí tinha um QR Code lá dentro do coraçãozinho para poder saber mais, para poder, ter mais informações. Sabe, um evangelismo bem criativo, E nós precisamos fazer mais como esses, irmãos? Nós já temos um tempinho que a gente saiu aqui nas ruas, Nos jovens aí, os adolescentes, nós saímos evangelizando, nós precisamos fazer algo mais nesse sentido. Mas por que eu estou falando isso aqui para você? Porque foi um evangelismo criativo e aquilo que Jesus fez em João capítulo 4 também foi um evangelismo criativo. O texto ele diz que o Senhor ele estava cansado da viagem. A Bíblia diz que já era por volta de meio-dia. Jesus ele tinha mandado os discípulos comprar comida. Mas sinceramente, o que você acha que Jesus estava mais preocupado naquele momento? Você acha que Jesus ele estava querendo era comer a marmita dele? Você acha que Jesus ele estava mais preocupado com a sede dele? Ele queria era beber água e saciar a sua sede? Não era. Tanto é que se você continua lendo a história, você vai ver que ele não bebe água. Você vai ver que os discípulos voltam com a comida, ele não come comida. Os discípulos até acham estranho. Mas mestre, está aqui, a gente foi lá. A gente foi lá no SESC pegar a marmita, tá aqui a marmita, o prato do dia. Tá aqui a Coca-Cola gelada, trincando, que o Senhor gosta. E Jesus falando, não vou comer não. Mas como assim? O Senhor já comeu? Enquanto a gente foi lá, o Senhor já comeu? Ele falou, não, vocês ainda não entenderam. Eu já comi, mas a comida que eu comi não é essa daí. A comida que eu comi foi fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Sabe, só abrindo um parênteses aqui, você quer se sentir alimentado? Você quer se sentir fortalecido?
Faça a vontade daquele que te enviou. Faça a vontade do Pai. Você quer se sentir forte para poder chegar no final da jornada? Se alimente do Cordeiro, totalmente do Cordeiro, igual nós falamos no domingo passado. Mas faça a vontade de Deus. A vontade de Deus alimenta você. Quando você está no centro da vontade de Deus, isso é algo que te motiva. Pode ser a coisa mais difícil do mundo, irmãos, mas isso é algo que motiva você. Isso é algo que dá forças para você. Estava vindo para cá e conversando com a minha esposa, eu falei, amor, não sei se isso acontece com você, não. Eu normalmente acordo muito cedo, todos os dias, mas do domingo é o dia... Não, o dia que eu acordo mais cedo é no sábado, no primeiro sábado do mês, é o dia que eu acordo mais cedo, acordo 3 horas da manhã. Mas no domingo, normalmente eu acordo 4h30 da manhã. E eu falo pra minha esposa, eu falei, amor, não sei se acontece com você. Mas toda vez que eu levanto, de manhã cedo assim, de madrugada, vem um negócio estranho aqui no meu estômago, daquele aperto assim. Não sei o nome disso, não sei se é preguiça. Não sei qual que é o nome desse negócio, mas é um negócio assim que eu preciso parar ali uns 10 segundos, repreender e permanecer firme. Sabe, tem coisas que a gente faz, irmãos, que não é fácil. Mas eu vou te falar o que me alimenta, é levantar e saber, opa, eu estou em pé aqui porque eu tenho algo para fazer e Deus me chamou para fazer. É isso que me alimenta, é isso que me fortalece, é saber, sabe que todos os dias, é saber que todo domingo eu vou estar aqui compartilhando a palavra de Deus para você, é saber que todo domingo eu vou estar aqui pela manhã, fazendo a vontade daquele que me enviou. Isso é algo que me dá ânimo, isso é algo que me fortalece. Então você quer se sentir forte? Durante o seu dia, faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então Jesus, ele estava ali, não era porque ele estava cansado da viagem. Jesus, ele parou naquele poço, não era porque ele queria comer uma marmita e já era na hora do almoço. Mas Jesus, ele estava ali. E a grande para poder puxar assunto com aquela mulher e para poder conversar com ela. Jesus não pediu água porque ele estava com sede. Jesus pediu água porque ela estava com sede. A história começou com Jesus pedindo uma água de um poço, mas a história terminou com Jesus oferecendo para ela a água da vida e transformando completamente a história dela. Lá em João, capítulo 4, no verso 13, fala assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Tudo começou com Jesus pedindo algo para ela, mas terminou com ela recebendo aquilo que ela poderia receber de mais precioso na vida dela, que era a água viva, que só o Senhor pode nos dar. Por isso eu falo para você, entregue, dê ao Senhor tudo aquilo que Ele tem pedido para você. Entrega. Você nunca sai perdendo quando se trata de Deus. E um último texto que eu quero deixar aqui para você, está lá em Lucas capítulo 5. Do verso 1 até o verso 7 fala assim: aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Feche os seus olhos por um instante. Jesus, fala no nosso coração agora, Pai. Traz a resposta. Pai, não sei o que vieram buscar aqui, Senhor, mas fala. Fala, confirma.
Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem aquilo que nós precisamos. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos para te ouvir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando com você. Você está em dúvida se isso é coisa sua, se isso é coisa da sua mente, se isso veio de você. É o Senhor que está falando com você. Verso 2: E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Jesus, aqui nesse texto, ele estava no começo do ministério dele. Pedro ainda não era o seu discípulo. Pedro ainda não tinha começado a andar diretamente com o Senhor. Pedro já conhecia Jesus porque Jesus já tinha curado a sogra dele, já tinha estado ali na casa dele. Só que havia uma multidão de pessoas querendo ouvir a mensagem de Jesus. Jesus, ele estava na beira da praia. As pessoas estavam ali prontas para ouvir a mensagem do Senhor. Quando de repente Jesus, ele vira para Pedro e pede o barco emprestado para ele. Por que Jesus pediu o barco emprestado para Pedro? Sabe, por um lado tinha uma questão lógica de as pessoas ouvirem, uma questão lógica, né, de propagação do som. Os estudiosos, eles dizem que o som, ele se propaga melhor por sobre as águas. Então Jesus, ele pediu o barco emprestado para Pedro para poder fazer uma espécie de púlpito. Então Jesus, ele entrou no barco, se afastou um pouco da margem para que aquelas pessoas pudessem ouvir o Senhor. Então tinha uma questão de acústica envolvida. Mas entenda, irmãos, que não era só uma questão de acústica. Não era só uma questão das pessoas conseguirem ouvir aquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus, ele pediu algo para Pedro, porque também queria entregar algo para Pedro. A palavra de Deus, ela diz que Pedro, ele tinha pescado a noite inteira. E você sabe, de todos os discípulos, Pedro, ele, muito provavelmente, ele era o único solteiro, era o mais velho. Solteiro não, perdão, casado, todos os outros eram solteiros. E Jesus, então, pede o barco que Pedro tinha usado durante toda a noite e não tinha conseguido pegar peixes. Ele tinha trabalhado toda a noite, ele dependia daqueles peixes, então ele estava frustrado. Ele estava ali, voltando para casa de mãos vazias. Jesus, ele pediu o barco emprestado. Fez o que tinha que fazer, mas no final das contas, mandou Pedro lançar as redes novamente. E no versículo 6 a gente vê o resultado, que diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Presta atenção aqui, irmãos. Jesus pediu algo para Pedro. Pedro entregou para o Senhor. E no final das contas, ele foi ainda mais abençoado. Não era só uma questão de entrar no barco. Jesus queria entrar na vida de Pedro. E depois daquele momento, a partir do versículo 10, você vai ver que Pedro, ele largou tudo para trás e começou a caminhar com o Senhor Jesus. É por isso que eu falo para você: entrega
aquilo que Deus está pedindo. Se Deus está pedindo algo, não é porque Ele quer diminuir, Ele não quer que você fique sem, mas é porque Ele tem algo ainda melhor na sua vida. Amém? Fala para quem está do seu lado, quando Deus te pede alguma coisa, não é porque Ele quer tirar algo de você, mas é porque Ele já preparou algo muito melhor para a sua vida. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Teclado, pode vir aqui, por gentileza? Sabe, não conversa, nós já estamos encerrando. Sabe, irmãos, no começo eu fiz uma pergunta para você. Eu quero encerrar fazendo essa mesma pergunta. O que Deus está pedindo para você hoje? O que Deus já falou com você para você fazer e você ainda não fez? Sabe, o Senhor pediu algo para a viúva de Sarepta. Ela entregou a farinha, entregou o azeite e ela viu a multiplicação na casa dela. O Senhor pediu a água de um poço para a mulher samaritana e no final das contas entregou para ela a água da vida. O Senhor, Ele pediu para Pedro o barco dele emprestado. Pedro emprestou o barco dele para o Senhor. E no final da história, ele teve a pesca maravilhosa, a melhor pesca da história da vida dele. E ele começou a caminhar diretamente com Jesus. Abraão entregou o único filho para o Senhor. E no final da história recebeu toda uma descendência. Um belo dia, um jovenzinho entregou nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. E viu uma multiplicação que alimentou uma multidão com mais de 5.000 homens, pessoas, fora mulheres e crianças. O próprio Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida e recebeu um nome que está acima de todo nome. Talvez você possa estar pensando, pastor, isso o senhor está falando de algo natural? Não, eu não estou falando de algo natural. Não estou falando de dinheiro, não estou falando absolutamente nada a respeito disso. Se Deus mandou você fazer, faça, mas não estou falando de coisas naturais, simplesmente. Sabe, o Senhor está te pedindo algo aqui hoje. Talvez Deus está falando com você para você entregar o seu coração de uma vez por todas para Ele. Estou falando de entregar de verdade, irmãos. Eu não estou falando de você entregar o seu coração para uma religião. Não é isso. Nós não estamos aqui pregando uma religião. Nós não estamos aqui por conta da placa de uma igreja, de um ministério. Não é isso. Talvez a experiência que você já teve até hoje na sua vida foi uma experiência apenas com uma religião. Eu não estou te convidando para mudar de religião. Mas talvez você ainda não teve a experiência que você precisava com Jesus. E Ele está falando com você hoje. Entrega o seu coração para mim. De verdade, entrega o seu coração para mim. Talvez o que o Senhor está pedindo para você hoje é mais tempo. É mais tempo para servi-lo. Talvez o que o Senhor está pedindo para você hoje é mais tempo de comunhão, de relacionamento com Ele. Talvez você levanta, são tantas coisas para fazer durante o dia. E você já levanta e eu tenho que tomar banho, eu tenho que me arrumar para trabalhar. E eu tenho que pegar fulano, tenho que pegar ciclano, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. E você chega em casa cansado, você dorme. E no outro dia, a mesma rotina. Você não tem tido tempo com o Senhor. Você não tem parado para ouvir a voz de Deus. Você não tem parado para comer, para se alimentar do Cordeiro. E Ele está falando hoje com você.
Eu quero mais tempo com você. Eu quero mais tempo com você. Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu que não é uma questão de você se esforçar. Não é uma questão de você trabalhar mais. Mas é uma questão de favor, é uma questão de favor que eu posso derramar sobre a sua vida. Mas eu preciso de tempo com você. Eu quero ter tempo com você. Talvez o que Ele está pedindo para você, jovem aqui hoje, é mais santidade. É você abrir mão de coisas que você já deveria ter entregado há muito tempo. Que não tem mais nada a ver com você. Talvez o que o Senhor está te pedindo hoje, entrega. Saber mais consagração ao propósito que Ele tem na sua vida. Entenda algo, irmãos, você não veio à existência por acaso. Deus criou você com um propósito. Você não é fruto de um acidente, você não é fruto de um erro. Você está aqui porque teve um dia que Deus sonhou com você e Ele tem um projeto de vida para você. Não importa como você veio, o que importa é que você veio, que você está aqui. Mas a grande questão é, o que é que você tem feito com essa vida que Deus te deu? Talvez você está aqui e você precisa entregar mais. E viver de acordo com esse propósito. Esses dias alguém me perguntou, pastor, eu estou numa situação que eu faço? Eu vou, não vou, eu fico, não fico, eu aceito, não aceito. Eu falei, olha, Deus tem um plano para a sua vida. E a pergunta que você tem que responder é, se você fizer isso, você vai estar caminhando em direção ao plano que Ele tem para você, ou você vai estar se afastando do plano que Ele tem para você? Ele falou, eu vou estar me afastando. Eu falei, então você já tem sua resposta. Talvez o que o Senhor está pedindo para você hoje é mais posicionamento em relação ao seu chamado. É mais posicionamento ao ministério que Deus confiou nas suas mãos. Talvez o que Deus está pedindo para você entregar hoje são áreas da sua vida que você até hoje nunca teve coragem de fazer uma oração e entregar nas mãos dele. Porque você tem medo. Talvez são sonhos que tem aí dentro do seu coração que você nunca teve coragem de entregar para o Senhor porque você tem medo. E se não for de Deus esses sonhos, pois é, se não for, Ele vai tirar e Ele vai te dar outros ainda melhores. Não sei o que Deus está te pedindo hoje. Mas se você reconhece que Deus tem falado com você, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí agora. E você vai erguer os seus braços ao Senhor e você vai falar para Ele, Senhor, eu entrego aquilo que o Senhor está me pedindo. Sabe, irmãos, tudo começa com uma entrega. Tudo começa com uma entrega. Quando você entrega ao Senhor aquilo que você está pedindo, você libera o caminho do sobrenatural na sua vida. Quando você entrega ao Senhor aquilo que Ele está te pedindo, você nunca vai perder, acredite em mim, você nunca vai perder. Nunca vai perder. Mas se tem algo que você precisa entregar para o Senhor, talvez é uma situação que você tem lutado e você tem se esforçado. Entrega para Ele está falando para você hoje, entrega. Entrega nas minhas mãos, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, entrega. Entrega.